Olá, pessoal! O nosso tema de atualidade do dia de hoje, na verdade, é um dos temas de geopolítica mais importantes em todo o mundo ao longo aí, pelo menos, da última década. Vem para cá, acompanha comigo o tema da aula de hoje. A aula de hoje vamos falar sobre atualidades, Finlândia e Suécia que pedem a adesão à OTAN. Bom, pessoal, para a gente tentar entender essa questão, como sempre, para fazer uma boa prova de atualidades, lembrando que esse tema é um tema também de geografia, na parte de geopolítica, né? E serve lá como um tema importante para a redação. A gente precisa construir, antes de mais nada, aquela linha do tempo que ajuda a gente a pensar, né, a respeito do problema e que cria autonomia intelectual para que você faça uma excelente prova. Bom, vamos nos recordar. Durante a Segunda Guerra Mundial, de 1939 até 1945, nós tivemos um enfrentamento de dois grandes grupos adversários. De um lado, as chamadas forças do eixo, que incluíam a Alemanha nazista de Hitler, a Itália fascista de Benito Mussolini e o Japão do imperador Hirohito. Do outro lado, nós tínhamos o grupo que nós chamamos de aliados, o que inclui, na verdade, a Grã-Bretanha, e, portanto, envolve as suas colônias ou ex-colônias, pega, portanto, o Reino Unido, lembrando, a Inglaterra, o País de Gales, a Escócia, a Irlanda do Norte, mas pega também países que foram ex-colônias, como o Canadá, como a Austrália, como a Nova Zelândia, como a Índia, dentre outros. Pega também os Estados Unidos, o Brasil, que foi aliado durante a Segunda Guerra Mundial, e a União Soviética, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que também lutava ao lado dos aliados. Bom, essa guerra ela termina em maio de 45, com a vitória das forças aliadas e a derrota de Hitler na Alemanha, e termina em agosto de 45, com 2 bombas nucleares sobre o Japão. O período que imediatamente vai se suceder, nós chamamos de a Velha Ordem Mundial, também chamada de bipolaridade. Isso porque antigos aliados, os Estados Unidos e a União Soviética, passaram a disputar o sistema mundo. Portanto, nós tivemos um conflito aqui que, primeiro, foi um conflito de ordem ideológica. Os Estados Unidos, representante do capitalismo, a oeste, enquanto que a União Soviética era representante do socialismo a leste. Além disso, gerou uma corrida armamentista e espacial. A quantidade de armas nucleares que as superpotências acumularam seriam capazes de acabar com o planeta 6 vezes, o que mostra a irracionalidade, Porque, óbvio, se eu acabo com o planeta uma única vez, não sobra planeta para acabar uma segunda, terceira, até a 6ª vez. Isso gerou também uma disputa por área de influência em escala global e pelo menos 3 conflitos indiretos, das quais nós chamamos lá de Guerra Fria. Primeiro, a disputa pela Coreia na década de 50, a Guerra do Vietnã na década de 60 e a Guerra do Afeganistão na década de 70. A gente vai observar também que logo após a Segunda Guerra Mundial foram criados 2 grandes pactos de defesa mútua. Do lado ocidental, liderado pelos americanos, a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que reúne um grande número de países, como Estados Unidos e Canadá, e boa parte da Europa Ocidental, a oeste. E no lado socialista, no leste, por isso esse conflito também é chamado de conflito leste versus oeste, foi montado lá o chamado Acordo ou Pacto de Varsóvia. E esse Pacto de Varsóvia definia basicamente o equivalente à OTAN, liderado pela União Soviética. Ambos os pactos são pactos de defesa mútua, o que significa dizer que se qualquer país for ameaçado ou atingido, o bloco inteiro reagirá. Perfeito? Bom, diante desse cenário, é preciso lembrar que a velha ordem mundial ela dura do final da Segunda Guerra Mundial até 1991, porque em 1991 eu vou ter o fim da União Soviética, consequentemente
o fim da bipolaridade, da velha ordem mundial, o fim da corrida armamentista, da corrida espacial, da corrida nuclear, da disputa por área de influência. Eu vou ter o fim, portanto, de toda uma era que marca o mundo por um equilíbrio do terror. Bom, o Pacto de Varsóvia termina quando a União Soviética também termina. O grande problema é que a OTAN não terminou até os dias de hoje. Legal? Vamos botar no quadro isso tudo? Vem para cá. Para a gente tentar entender o cenário atual, é importante a gente entender o cenário pós-guerra. Claro que nós estamos falando aqui, né, da Segunda Guerra Mundial, período lá que vai de 1945, a Segunda Guerra, né, 1939 a 1945, e o período pós-guerra, que vai, portanto, de 1945 até o fim da União Soviética em 1991. Esse período é um período que nós chamamos de a velha ordem mundial. Essa velha ordem mundial, ela é chamada também de bipolaridade. Isso porque o mundo passa a ser dividido em duas grandes áreas, né? O Oeste, com o regime capitalista liderado pelos Estados Unidos, versus o Leste, com o regime socialista liderado pela União Soviética. Portanto, nós tivemos durante esse período, né, um conflito que foi de ordem ideológica, de ordem política, de ordem econômica e também militar. Perfeito? Nesse contexto da velha ordem mundial e no que diz respeito, né, ao confronto de ordem militar, se criaram lá dois grandes pactos de defesa mútua. Então vamos colocá-los aqui, né? São os pactos de defesa mútua. De um lado, no lado ocidental, portanto, do lado capitalista, liderado pelos Estados Unidos, foi criado a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte. No lado oriental, portanto, a leste, né, liderado pela União Soviética, foi criado o chamado Pacto de Varsóvia. Tudo bem? Qual é a questão que é importante para a gente, né? É que a União Soviética deixa de existir em 91 e o Pacto de Varsóvia também, mas a OTAN continua existindo até os dias atuais. Bom, professor, onde é que entra então a Suécia e a Finlândia nessa história? Primeiro, que a Finlândia ela chegou a ser invadida pela União Soviética ainda durante a Segunda Guerra Mundial. Havia o receio dos soviéticos de que Hitler promovesse um ataque passando pelo território da Finlândia, que tem mais de 1.000 quilômetros de fronteira com a Rússia, que sempre foi a república mais importante da União Soviética. E do outro lado, do lado da Finlândia, eu tenho a Suécia. E a Suécia também é um país que estava sob ameaça, né, de ocupação por parte dos nazistas, criando uma rota passando pela Suécia e a Finlândia para atacar a União Soviética. Bom, quando terminou a Segunda Guerra Mundial, tanto a Finlândia quanto a Suécia declararam neutralidade, ou seja, eles não estariam nem ao lado dos americanos com a OTAN e muito menos com o Pacto de Varsóvia com os soviéticos.
E mesmo depois do fim da União Soviética, em 1991, finlandeses e suecos mantiveram essa posição de neutralidade. Bom, mas o que acontece após o fim da União Soviética? É que a OTAN e a União Europeia, que é um mega bloco econômico europeu ocidental com forte influência, do capitalismo dos Estados Unidos, começaram a expandir o número de membros em direção ao leste europeu, incorporando uma série de países que faziam parte da ex-União Soviética ou da área de influência soviética. Dentre esses países, por exemplo, nós tivemos a entrada de vários deles para a OTAN e também para a União Europeia. E isso começou a incomodar os russos, porque os russos entendem que a Europa Oriental é uma área geopolítica, geoestratégica e geoeconômica de influência russa e não de influência ocidental europeia ou dos Estados Unidos. E a partir daí, as rivalidades vieram à tona novamente, em que os russos não queriam a expansão da OTAN em direção ao leste europeu para não ter tropas dessa organização na sua fronteira imediata. E o outro lado admoestou várias vezes a União Europeia de que ela não deveria expandir, colocando mais países do leste europeu, porque ali era uma área geoeconômica de sua área de influência. Bom, no meio desse caminho, então, está a Ucrânia. A Ucrânia sempre foi a segunda república mais importante da União Soviética. Lembrando que a União Soviética era composta por 15 países, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E a Ucrânia tem uma longa faixa de fronteira imediatamente com o território russo. Anos atrás, nós tivemos a deposição de um presidente pró-Rússia na Ucrânia e a colocação de um presidente que é pró-Ocidente e que retomou as discussões para a entrada da Ucrânia na União Europeia e também na OTAN. E isso vai provocar a reação imediata dos russos. Lembrando lá que enquanto a União Soviética existia e a Ucrânia era um dos países da União Soviética, o líder Nikita Khrushchev doou o território da península da Crimeia para a Ucrânia. Era um gesto de boa vontade em relação aos ucranianos. Lembrando que a maioria da população da península da Crimeia é uma população de origem eslava, que é a mesma dos russos, são cristãos ortodoxos e são russo-parlantes, ou seja, a imensa maioria da população fala russo, mas que agora passava a pertencer ao território da Ucrânia. Aliás, a própria Ucrânia é um país dividido ao meio. A porção ocidental, a oeste, onde fica Kiev, por exemplo, que é a capital, é uma população ucrânio-parlante, enquanto que a população mais ao leste, inclusive das duas províncias que sofreram invasão por parte dos russos e que são províncias que querem a independência e a anexação à Federação Russa, Donetsk e Luhansk, que forma a região do Donbass, é uma população majoritariamente russo-parlante. Perfeito? Vamos botar no quadro? Olha para cá. Então, o que a gente observa, Que em 1991, eu tenho lá o fim da União Soviética e o fim do Pacto de Varsóvia. O Pacto de Varsóvia desapareceu, mas a OTAN não. E a partir dos anos 1990, 2000, a gente vai observar uma expansão tanto da OTAN quanto da União Europeia em direção ao leste europeu. E isso, obviamente, que irrita sobremaneira os russos, que alertou várias vezes que aquela área
é uma área de influência russa. Bom, diante desse cenário, então, a gente sabe que a primeira reação da Rússia para valer foi a retomada no ano de 2014 da península da Crimeia. A alegação é que a maioria da população da Crimeia é uma população russo-parlante, e de fato é, e que, na verdade, aquele território sempre pertenceu aos russos, que ele foi doado pelo Nikita Khrushchev, líder soviético, aos ucranianos, numa relação de boa vizinhança. Mas, na Península da Crimeia, eu tenho o porto militar de Sebastopol, que é absolutamente estratégico para manter o controle daquela região. E aí, em 2014, os russos ocupam militarmente a Crimeia, promovem um plebiscito, a maioria absoluta da população, mais de 90%, quer a volta do território para a Federação Russa, embora não seja reconhecido pela Ucrânia, pela União Europeia, nem pelos Estados Unidos. Automaticamente, a população da Crimeia foi anexada pelos russos na força ao seu próprio território. E ali já deixava-se claro a elevação do nível de tensão no leste europeu. Bom, qual é o problema? É que a Ucrânia é um país dividido. Olha para cá. Quando a gente olha, então, pessoal, aqui para a Ucrânia, você observa aqui esquematicamente o território da Ucrânia, né, que ele é dividido ao meio. Então, se eu colocar aqui a porção oeste, né, onde fica o ocidente, e aqui a leste, a porção do oriente, ou a porção oriental, né, da Ucrânia, nós vamos observar que essa porção aqui é uma porção ucrânio-parlante, ou seja, que tem o ucraniano como a língua principal. Enquanto a porção leste, a maioria da população é russo-parlante e se sente muito mais próxima da Rússia do que do Ocidente. Então, a Ucrânia também é um país dividido. Mas qual é o cenário atual, né? O presidente da Ucrânia atual, Volodymyr Zelensky, propôs a reabertura da negociação da entrada da Ucrânia tanto para a União Europeia quanto para a OTAN. E isso foi a gota d'água para os russos. Então aqui tem duas questões que você tem que ter muita atenção na hora da prova. O primeiro posicionamento é que a Ucrânia é um país independente, não faz mais parte da União Soviética, é um país soberano e, como a sua população é soberana, ela tem o direito de decidir se ela quer entrar para a União Europeia e para a OTAN ou não. Esse é um primeiro posicionamento. O segundo posicionamento é que, se a Ucrânia entrasse para a OTAN, as tropas da OTAN estariam na fronteira imediata do território russo, e isso é considerado como uma questão perigosa para a soberania russa, para a manutenção da sua supremacia geoestratégica, geoeconômica e geopolítica nessa região. E, portanto, a Rússia resolveu fazer um ataque preventivo. A Rússia já vinha apoiando militarmente com dinheiro os movimentos separatistas das duas províncias rebeldes de Luhansk e Donetsk na região do Donbás e resolveu agora militarmente invadir a Ucrânia no que nós chamamos de ataque preventivo. Embora, claro, a invasão de um país soberano deve ser contestada internacionalmente, devem ser objeto da nossa repulsa e do nosso repúdio, embora nós tenhamos que grande parte da população civil é a que mais sofre na invasão de um país soberano, não é muito diferente do que os Estados Unidos fez anos atrás com a invasão do Iraque. Guardadas as devidas proporções, vamos lembrar. O então presidente George Walker Bush acusa
o ditador iraquiano, que já fora aliado dos Estados Unidos, de ter armas de destruição de massa, química, nuclear e biológica e patrocinar o terrorismo internacional. A doutrina Bush dizia que qualquer país, pessoa que ameaçasse a segurança americana sofreria retaliação. Os Estados Unidos, então, vão à ONU e pedem para a ONU atuar. A ONU não encontrou nenhuma evidência, embora Saddam Hussein fosse um ditador sanguinário, de que ele tivesse armas de destruição de massa ou que patrocinasse o terrorismo internacional. E a ONU nega o seu apoio. Resultado, os Estados Unidos se aliam ao Reino Unido e invadem a si mesmo. Gastaram $1 trilhão na guerra. 100 mil iraquianos foram mortos. 4.500 soldados americanos perderam a vida. E o que foi encontrado? Nada. Absolutamente nada. Você invadiu um país soberano, matou grande parte da população que morreu foi civil, destruiu a infraestrutura do país, levou Saddam Hussein à morte por enforcamento. Esse talvez merecesse, porque era um ditador sanguinário, mas a alegação de que os Estados Unidos estavam agindo preventivamente para evitar um ataque não era verdadeiro. Observe que, guardadas as devidas proporções, é o mesmo mecanismo que a Rússia utiliza em relação à Ucrânia. E por que, professor, que a Ucrânia dá muito mais repercussão do que a invasão do Iraque? Porque a Ucrânia está na Europa e era uma ponte estratégica entre a Europa Ocidental e a Rússia. Perfeito? Bacana? Não estou justificando a invasão, é apenas para a gente entender a motivação geopolítica. Legal? Então, dito isso, a Rússia vai lá e invade o território da Ucrânia. O Ocidente, ele não pode fazer um apoio explícito porque a Ucrânia ainda não é membro da OTAN e também não pode entrar num confronto direto com a Rússia, porque senão nós possivelmente teríamos uma terceira guerra mundial. Então o Ocidente vem apoiando a Ucrânia com armas, munição, medicamentos, alimentos, ajuda financeira e militar para que a Ucrânia resista à ocupação do seu território. Legal? Vem para cá, vamos entender no material. Quais são os antecedentes, pessoal? Após a Segunda Guerra Mundial, 1939 e 45, a Finlândia e a Suécia assumiram uma neutralidade diante do contexto da velha ordem mundial, a bipolaridade. Com o fim da velha ordem mundial, ocorre a expansão da OTAN e da União Europeia para o leste europeu. Então, observe aqui que eu tinha lá, em azul, os países que faziam parte da OTAN até 1997, e observe como a OTAN expandiu o número de países, inclusive para a Estônia, Letônia e Lituânia, que fazem fronteira imediata com a Rússia e com Belarus, que é uma aliada da Rússia na região, mas que pega países como Polônia, República Tcheca, Eslováquia, Hungria, Romênia, Eslovênia, Croácia, Montenegro, Albânia, Macedônia do Norte e Bulgária, que são países que ou faziam parte da União Soviética ou da área de influência soviética. E isso vem sendo entendido pela Rússia como uma ameaça à sua hegemonia na região. Estas expansões, na visão de Vladimir Putin, o atual presidente russo, são uma tentativa do Ocidente em reduzir a sua influência geopolítica e geoeconômica sobre o leste europeu. E isso provoca a reação da Rússia. A Rússia anexou a Crimeia em 2014 na força e passou a apoiar os movimentos separatistas no leste da Ucrânia, na região de Donbás, que é as províncias de Luhansk e também de Donetsk. Observe que não é só a OTAN que se expande para o leste europeu, É também a União Europeia. A União Europeia incorporou a Estônia, Letônia, Lituânia, a Polônia, a República Tcheca, a Hungria, a Eslovênia, E está em processo de negociação com a Romênia, com a Bulgária e com a Turquia. Portanto, comendo parte do espaço geoeconômico
da Rússia na região. Bom, os alertas ao Ocidente e à Ucrânia sobre a não aceitação das tropas da OTAN em sua fronteira imediata e a discordância em relação à expansão da OTAN e da União Europeia para o leste europeu vão ocasionar a invasão da Ucrânia agora em 2022. Observe lá que os russos já vinham apoiando o movimento separatista da província de Luhansk e da província de Donetsk, que formam a região do Donbás, tudo bem? E agora a Rússia vai lá e invade a Ucrânia em definitivo. Bom, qual é a grande questão, né? É que o apoio dos Estados Unidos, da União Europeia, Canadá, Japão, Austrália à Ucrânia, com apoio com armamento, recurso financeiro e sanções à Rússia. E agora nós chegamos finalmente ao ponto factual, né? É que a Finlândia e a Suécia ficaram com medo. Porque se a Rússia invade um país soberano para poder garantir, né, de que a OTAN e a União Europeia não entrem na sua fronteira imediata, a Finlândia tem mais de 1.100 quilômetros de fronteira com a Rússia e a Suécia fica logo ao lado. Então, o que impediria que no futuro os russos resolvessem intervir militarmente na Finlândia ou na Suécia? Não há nada que preveja isso no curto prazo, mas é uma possibilidade. E aí, de maneira preventiva, de maneira precaucional, Finlândia e Suécia pedem a adesão à OTAN. Essa adesão inicialmente contava com a oposição da Turquia, isso porque a Turquia vive um problema interno com os curdos. Os curdos são uma minoria étnica presente em grande parte do Oriente Médio e que queriam criar o Kurdistão, que é um país independente, pegando parte do território da Turquia, algo que não é aceito pelo atual presidente turco, Recep Tayyip Erdogan. E uma parte desse movimento nacionalista curdo acabou sendo condenado na Turquia e se refugiando, sobretudo na Suécia, mas também na Finlândia. Então a Turquia, ela faz parte da OTAN e ela se colocou contra a entrada da Finlândia e da Suécia no acordo. Mas os Estados Unidos intervieram, a Turquia voltou atrás, né, e aceitou a entrada. Lembrando que o processo é um processo longo, pode chegar até 2 anos, mas por enquanto os dois países devem lá serem aceitos na OTAN. E isso isola ainda mais a Rússia, que já disse que vai aumentar o seu arsenal nuclear na região para se proteger contra um eventual ataque, embora improvável, da OTAN. Legal? Olha para cá. Então, nós temos agora a decisão da Finlândia e da Suécia de romperem com a neutralidade e aderirem à OTAN. Observe aqui que a Finlândia, sobretudo, né, faz fronteira imediata com a Rússia, são mais de 1.100 quilômetros, né? E a Suécia é um país que está logo ao lado, que também rompeu a neutralidade. E isso tende a isolar cada vez mais os russos na região. Bom, a Organização do Tratado do Atlântico Norte convidou formalmente Suécia e Finlândia para se juntarem à aliança militar liderada pelos Estados Unidos e a oposição da Turquia foi contornada pela intervenção americana. Moscou vem advertindo que a adesão das duas nações não trará estabilidade para a Europa. Moscou alertou que ainda que fortaleceria sua presença na região do Báltico se a Finlândia e a Suécia se juntassem à OTAN. Uma invasão russa da Finlândia ou da Suécia é altamente improvável, mas levou esses países à decisão de entrarem para a OTAN. Ok? A Finlândia tem 1,3 mil quilômetros de fronteira com a Rússia e, portanto, se sentiu insegura em virtude da invasão da Ucrânia. Bom, vamos ver como é que essa questão caiu em prova, né? 2022, banca Quadrix perguntou assim: acerca da conjuntura mundial relacionada a assuntos voltados para a política, a economia e a sociedade,
à saúde, à energia e às relações internacionais, julgue o item. Em meio ao conflito da Ucrânia, a entrada da Suécia e da Finlândia na Organização do Tratado do Atlântico Norte foi aceita por todos os países, exceto pela Rússia. Observe que a Rússia não faz parte da OTAN, né? E, portanto, claro, ela não tem que opinar dentro da organização se ela aceita ou não a entrada de Finlândia e Suécia. Alternativa, portanto, errada, pegadinha típica da banca CESP. 2. Ano de 2018, banca FEPESE perguntou assim: os laços militares com os Estados Unidos já estão abalados pelo apoio de Washington aos combatentes curdos da Síria, os quais Ankara, que é a capital da Turquia, considera um braço terrorista do Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, o PKK. Lembrando, muita gente acha que Istambul é a capital da Turquia, não é. A capital é Ankara. E a tensão aumentou depois que o país chegou ao entendimento para a compra de um sistema de defesa avançado, que é o S-400 russo, apesar de ser um aliado da OTAN. Assinale a alternativa que indica o país a qual a notícia se refere. A notícia se refere à Turquia, comandado atualmente, por Recep Tayyip Erdogan. Lembrando que a Turquia ela é membro da OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Inicialmente ela se opunha à entrada da Finlândia e da Suécia na organização, mas os Estados Unidos jogou seu peso econômico e conseguiu reverter a decisão. Conferindo o gabarito, então, primeira questão errada, segunda questão letra D, e com isso podemos encerrar esta aula por aqui. Aula densa, muito conhecimento bacana, vale a pena você rever, anotar legal lá no seu caderno, para você ter tudo isso em mente na hora da prova. Legal? Abraço forte para você e bons estudos. Clique like.